vez um homem assistiu uma palestra com o tema Tudo é para o Bem e que focava na importância de haver uma gratidão a Deus por todas as circunstâncias que acontecem. E esse homem ficou bastante impactado com essa palestra e chegou ao final dela, se aproximou do palestrante e testemunhou. Falou: olha, depois que eu passei a ter uma vida de gratidão por todas as circunstâncias que se apresentam para mim, mesmo aquelas que eu acho que não são tão boas, que não foram justas, que me fizeram mal, e também, claro, pelas circunstâncias boas, mas quando ele passou a agradecer por tudo, do fundo do coração, ele disse que a vida dele começou a melhorar de uma maneira assim sobrenatural, né, inexplicável aos olhos humanos. E esse homem, quando chegou ali para falar com o palestrante, tinha um irmão do lado, que era um irmão bem religioso, que estava sempre ali na igreja e tal, e esse irmão falou: olha, eu não vejo assim, eu faço tudo que eu entendo que Deus quer de mim, porém a minha vida só tem coisas ruins, nada funciona, e eu reclamo porque eu entendo que eu tenho que reclamar mesmo, não estou satisfeito. E ele relatou que a vida dele não estava indo bem, e ele percebeu que ele precisava mudar por causa disso. E o que aconteceu? Daí esse palestrante relatou, né, reforçou aquilo que já tinha dito, resumindo assim: olha, existe um princípio da fé, um princípio que no judaísmo se chama emuná, ou a fé verdadeira, e que nós cristãos entendemos como fé, que tudo provém de Deus. Deus está no controle de tudo. E nós temos que ter a confiança plena nele, de que mesmo aquilo que porventura foi aos nossos olhos injusto, de alguma maneira vai ser reparado agora ou lá na frente. Existe inclusive palavra que fala que Deus transforma a maldição em bênção, né? A gente fala na linguagem popular transformar um limão numa limonada. Então, o palestrante falou, né, no caso era um rabino, falou que ele deveria mudar, esse irmão que era mais religioso, deveria mudar a forma de ver a vida e agradecer a Deus, porque essa é de fato a maior demonstração que pode existir de fé. E em Hebreus, o apóstolo Paulo fala, né, a gente acredita que foi Paulo que escreveu Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando as pessoas falam: eu tenho fé, põe até no carro adesivo, né, fé. Mas como que isso se demonstra na prática? Por exemplo, uma pessoa, aqui no tema do que eu estou falando, uma pessoa murmuradora, uma pessoa reclamadora, não é uma pessoa com fé. Por quê? Se ela entende, se ela tem fé verdadeira e acredita que Deus é bom e que Ele cuida de todos nós, de todas as suas criaturas, mesmo o mal que é praticado, de alguma maneira é reparado, apesar de a gente não conseguir entender de uma maneira da nossa mentalidade limitada, mesmo assim tem que entender que Deus está no controle. E a gente precisa ter isso muito claro na mente, porque esse é o princípio basilar da fé. Quem age com reclamações, com falta de gratidão perante Deus, não tem uma fé nesse nível. E a gente sabe que a salvação não é por cumprir preceitos, fazer A ou B, seguir regras, mas a salvação está pela fé. Hoje, depois de Jesus Cristo, que Ele esteve conosco aqui na Terra, a gente sabe que a fé é a fé nele. Porém, antes, lá na época dos patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, não havia ainda Jesus Cristo. E não havia sequer a lei que veio, que Deus entregou depois a Moisés, lá no Monte Sinai, não existia. Então, como que esses heróis se destacaram? A própria Bíblia fala, são os heróis da fé. Foi a fé do Criador. E eu até separei isso que eu estou falando, é um capítulo deste livro que eu publiquei, Princípios para a Vida. O capítulo chama Gratidão ou Religião? Quem que está mais próximo de Deus? O religioso, que cumpre regrinhas ali,
que vai religiosamente à missa, aos cultos, às palestras, ou aquele que tem uma postura perante a vida de gratidão. E daí aqui eu cito um comentário ao livro de Êxodo, que diz assim: e o objetivo de todos os mandamentos é que creiamos em nosso Deus e que agradeçamos a Ele que nos criou. Essa é a intenção da criação e não há outra razão. Não tem o Criador outra vontade, salvo que o homem saiba isso e que lhe agradeça. Amém? Então, assim, eu quero com essa pequena mensagem que você observe sua vida como está. Você fica desesperado diante de algumas situações ou você se mantém com uma fé, com uma confiança? Eu não digo ser leviano com as circunstâncias, com as necessidades que se apresentam, com os obstáculos, não é isso. Mas apesar de toda dificuldade, de todo obstáculo, estar confiante de que vai dar certo, de que Deus vai corrigir, vai te ajudar, vai te abençoar, e que se algo de mal foi feito, algo que você entende que foi injusto, que não deveria, que não é como consequência por algo que você realmente plantou, não é uma colheita de algo que você semeou de ruim, mas que é algo sem justificativa, você precisa ter a confiança de que Deus está no controle e que vai cuidar de você. Isso agrada a Deus. Tá bom? Obrigado e até a próxima.